queridos alunos, iniciamos hoje, dia 27, o ano letivo de 2020, né? Sou o professor Flávio, todo mundo aí já sabe, já me conhece desde o ano passado, né? E esse ano vocês estão no 5º ano e eu sou o professor de matemática de vocês, beleza? Tá, pra gente iniciar nossa aula de hoje, 27, os pais de vocês estarão levando o material para casa, né? E o material que a gente vai utilizar esse ano, tá? É o nosso livro didático, tá? Cada um vai receber um livro desse. Esse livro, vocês podem escrever nele, tá? Escreva a lápis, pode escrever normal. Cada aluno vai receber o seu livro com o nome vai estar aqui, ó. Tá o nome de vocês, bonitinho. E aí dentro do livro, onde eu mandar vocês, ou eu pedir para vocês fazerem a atividade, vocês podem estar fazendo atividade no livro, tá? Esse livro é de vocês, no final do ano vocês não vão devolver o livro, é de vocês, tá? Como se fosse um caderno, mas é um livro, vocês vão fazer aqui no livro bonitinho, tá ok? E também o professor enviou uma atividadezinha, tá? São duas atividades aqui, essas duas atividades eu vou dar uma orientação para vocês como vocês vão fazer, tá? Primeiro a gente vai explicar o conteúdo, falar o que é que nós temos nesse primeiro exercício. A gente tem os números naturais. Eu vou estar falando um pouco sobre a sequência numérica, o conjunto dos números naturais, como surgiu os números, tá? E vou aqui ensinar vocês como, dar uma orientação de como vocês vão fazer essa atividade aqui, tá ok? Essa outra atividadezinha aqui vai ficar mais para o final da aula, tá? A gente vai também estar ensinando vocês quem que é o antecessor de um número, quem que é o sucessor de um número, tá? Desse jeito. Então, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os números naturais. Para isso, vocês vão encontrar lá na página 11, tá? do livro de vocês. O conjunto dos números naturais, inicialmente, surgiu há muitos e muitos anos. Né? Os números naturais, que era uma necessidade que os pastores de ovelha tinham para fazer a contagem das ovelhas. Aí, no início, eles não tinham toda a sofisticação que nós temos hoje. Eles contavam com pedrinhas, com pedacinho de madeira e assim sucessivamente, certo? E aí foram testando alguns sistemas de numerações. Inclusive, atrás tem também um sistema de numeração romana, antes de chegar no nosso sistema de numeração, que é o sistema indo-árabico, tá? Que é nada mais nada menos que os números que nós conhecemos hoje, certo? Então, o nosso sistema de numeração romana, chamado de indo-árabico, né, é composto pelos números naturais. Quem são esses números naturais? Onde inicia e onde termina? Os números naturais, eles são finitos ou infinitos? Né? Então, vamos lá. O conjunto dos números naturais é composto pelos números iniciando-se por 0. Tá? A gente vamos ali para o quadro e nós vamos fazer junto, tá ok? Prestem atenção. Então, queridos alunos, como eu falei para vocês, os números naturais, eles iniciam-se com a letra que representa o conjunto dos números naturais, tá? Ó, conjunto dos números naturais, certo? Ou também N, que é números naturais. Vai depender de cada livro, certo? Então, quem representa o conjunto? Quem representa o conjunto dos números naturais? Os números naturais, né, eles sempre iniciam a letra, certo? A letra e N, que é conjunto dos números naturais, né? Sinalzinho de igual, chave. A partir daqui nós vamos começar a representar os números naturais, que são compostos a partir do 0. Então o primeiro número natural é o 0, certo? E aí nós vamos lá, ó. 0, 1, 2, 3,
né? Não vai dar aqui, o professor vai colocar reticência. Por que o professor colocou reticência? Ou melhor, para quem não sabe ali ou não viu, os 3 pontinhos. Quando eu coloco ou utilizo essa representação aqui, quer dizer que esse número ele não termina aqui. Tá? Porque os números naturais, eles são infinitos, não tem fim. Tá? Um número será formado sempre após o outro. E assim sucessivamente. E vai formando os números grandes e nunca chegará ao fim, certo? Então aqui nós vimos os números naturais, que são compostos, né, da formação de numérica que a gente conhece, 0, 1, 2, 3. A gente vem utilizando ou utilizamos os números naturais no nosso dia a dia, né, para olhar uma hora, para ver uma data, com dinheiro, né, com aumentos. Por exemplo, eu posso citar, no caso, o exemplo do livro de vocês. Né? Aqui no livro de vocês, deixa o professor mostrar aqui. Nós temos aqui, na representação, na página 11, né? Nós temos uma arquibancada, nós estamos no estádio, né? Vocês podem observar que estamos no estádio de futebol, né? Aqui nós temos vários números dentro dessa tabela. Né? Assim nós estamos usando os números naturais, certo? Nós temos aqui a hora, nós temos a temperatura do estádio, nós temos o público, que era de 15.719 pessoas, e temos ali em monetário, que é a arrecadação desse dinheiro, certo? E aí nós passamos para a próxima página, que é uma das páginas que nos interessa. Aqui, né, vocês têm a página 12 e página 13. O professor vai explicar para vocês, já falei um pouquinho, né, a sequência dos números naturais, quais são a sequência, começando pela letra 0, pelo número 0, tá? E infinitamente, certo? Vai lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cansou? Não coube? Coloca reticência. Por que o professor não está mandando colocar reticência na frente dos números? Porque ele é infinito. É um conjunto infinito, certo? Por exemplo, nós temos aí o exercício 1, pede para que vocês, né, do livro, na página 12, pede que vocês observem a sequência numérica, que o professor acabou de falar. Ó. Nós temos a sequência numérica iniciada por 0. Sempre será por 0. Represente a sequência numérica tal. Por exemplo, até o 6. Quais são os números que entrarão nessa sequência numérica? Quais são os números que entrarão nessa sequência numérica? E aí você vai lá. Minha sequência numérica. Eu pedi até 6. Certo? Se é para mim ir até 6, então eu vou começar com a minha sequência numérica aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e não coube, né? 6. E aí pera lá. Pronto, voltei. Então, o professor está pedindo para vocês irem com a sequência numérica até o algarismo 6. Como eu vou representar o meu conjunto dos números naturais até o 6? Simples. IR, N, conjunto dos números naturais. Você pode tanto utilizar este símbolo que você vai encontrar em alguns livros. Nos livros mais novos, a gente tem só o N, certo? Então, nós temos, sempre começaremos, coloque a letra para representar o conjunto dos números naturais ou a sequência numérica. E N, inicia
sempre primeiro o 0. Depois, quem que vem depois do 0? Uma unidade a mais, que é o 1. Depois do 1, quem que vem? O 2. Uma unidade a mais. Eu faço 2. Esse número mais uma unidade, eu tenho 3, 4, 5, 6. Pediu até o 6? Pediu. Vou terminar ali? Aqui eu termino ali. Não preciso colocar reticências. Por quê? O exercício pediu para mim ir com o algarismo até o 6. Neste caso, o nosso conjunto vai até o 6. Mas, se eu pedir para representar o conjunto dos números naturais, ou a sequência numérica, o que eu vou fazer? Eu quero a sequência numérica. Qual que é a minha sequência numérica? Inicia 0 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não deu? O que você faz? 1, 2, 3. Fecha a chave. Pronto. Representei a minha sequência numérica. Certo? Aqui, eu só queria até o algarismo 6. Sequência numérica até o algarismo 6. Certo? Na de baixo, eu queria a sequência numérica. Sequência numérica nada mais é do que todos os números que você consegue escrever, certo? Lembrando que esse conjuntinho aqui nada mais é do que conjunto infinito. Por que conjunto infinito? Porque o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto infinito. Porque eu não consigo terminar de escrever esse número. Sempre depois de um vai ter outro número. Certo? E assim estamos representando os números naturais. Aí nós temos o exercício. Né? Nós temos aí a conversa de dois menininhos. Ó, os números que formam essa sequência são chamados de números naturais, que o professor acabou de falar, certo? Qual é o primeiro número natural? O professor acabou de falar. Aí vocês vão pegar o lápis e vai escrever aí nessa linhazinha aí qual é o número natural, certo? Temos a conversa entre duas crianças e eles descrevem embaixo. Quem descreveu a sequência dos números naturais na forma correta? Para vocês, foi a Luana? Perdão, foi o Lucas ou foi a Rebeca? Para vocês, quem representou corretamente a sequência numérica? O Lucas ou a Rebeca? Aí vocês vão escrever o nome dos rapazinhos embaixo. Tá? São dois, um menino e uma menina, tá ok? Vocês vão observar, olhou a sequência numérica em cima, né? Lá, ó, começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí eles foram até o número 15. Perdão, até o 16 e colocaram reticência, certo? Tá. Na número 2, ele fala o seguinte. Responda as questões. Qual é o maior número natural de 4 dígitos que pode ser formado com os algarismos 1, 0, 4 e 5, sem repeti-los? Você vai escrever nesse exercício aí, o que vocês vão fazer? Olha só. Ele me deu um número, tá? Tem os números aí. Eu não vou fazer os que estão aqui, claro, para não facilitar a vida de vocês. Vou fazer números da minha sequência, tá? E vocês observam. Eu tenho um número lá. Os números variados, igual ele fez aí, ó, algarismos. Eu tenho 2, eu tenho 5, eu tenho 9 e eu tenho 1. Certo?
Tá. Ele quer que eu escreva, olha só o que vocês vão fazer aí. Sem repetir. Sem repetir. Vocês vão escrever o maior número que vocês conseguem com esses números que estão aí. Que o de vocês é 1, 0, 4 e 5. O de vocês, que está aí no livro. O meu que eu coloquei no quadrinho aqui, 2, 5, 9 e 1. Vamos escrever o maior número primeiro? Maior número? Eu tenho 2, 5, 9 e o 1. Qual é o maior algarismo entre esses 4 números que eu coloquei no quadro? O maior algarismo é o 9. Então, 9. Depois, o segundo maior, 5. Então, 5, 2, 1. Então, o maior número que eu consigo escrever com esses algarismos é 9.521. Tá? Então, nessa questão A aí, ó, vocês vão fazer a mesma coisa. Porém, vocês têm números diferentes aí. Tá? Observem para não fazer errado. Não é ir lá no meu vídeo e pegar esses números e copiar, não. Tá? Vocês têm a sequência aí, ó. 1, 0, 4 e o 5. É com esses números que vocês vão formar a sequência igual o professor formou. Tá? Agora nós vamos formar quem? Os menores. O menor. Qual é o menor número desses aqui? Se é o menor, então nós temos que começar pelo menor algarismo. Qual é o menor algarismo? 1. Então, 1.259. Sempre pegando o menor. Então, o menor algarismo que eu consigo escrever com esses números é 1.259. Tá? Esse é o menor. Certo? Então, vamos lá. Tá. A letra B, letra C e letra D, tá? São as mesmas sequências que vocês vão fazer, tá? A letra B também deu uma sequência numérica. Vocês vão fazer o mesmo que o professor fez no quadro. A letra C é a mesma coisa. E a letra D diz: Rita quer escrever números naturais maiores do que 1.000. Quantos números ela pode escrever? Né? Então, vocês vão aí justificar, né, essa ideia aí da Rita. Quantos números ela consegue. Tá? Depois nós temos a número 3. Tá? A número 3, ela já nos chega dizendo: observe a ilustração e responda as questões, né? Então tá, vocês têm aí um rapaz, ele está aí numa fila de espera, né? Ele está com a senha na mão. E aí pergunta assim: qual era o número da senha de quem foi chamado antes desse homem? Neste caso, nessa atividade aqui, pessoal, a gente já está mudando o conteúdo. Conteúdo bem interessante, tá? Dentro dessa sequência numérica. Virando para essa nova atividade, tá? Vocês têm aí para nos indicar o sucessor e o antecessor de um número, dentro daquela sequência numérica que o professor ensinou, certo? Tá. O que é o antecessor? Aquele que vem antes, certo? Então, se eu der um determinado número, por exemplo, vamos um número pequeno, 17. O antecessor desse número é o que veio antes, que seria o 16. Então, o 16 é o antecessor do 17, certo? Sucessor é aquele que vai depois. Se eu tinha 17, quem vem agora? O 18. Então, o 18 é chamado de sucessor de um número, certo? E aí, nós já entramos na atividadezinha, né?
que o professor já tinha ensinado, falado com vocês. Aqui vocês têm a sequência numérica, certo? E do outro lado, aqui o professor colocou, tem uma explicaçãozinha, ó, o antecessor de um número, que é aquele número que vem antes, e o sucessor do número, que é aquele número que vai depois, certo? Então, essa seria a aula de hoje. A gente não pode estender muito, tá? No máximo 15 minutos, senão vocês aí não conseguem fazer download da videoaula. Eu espero ter ajudado, tá? Aí a partir de hoje vai ser desse jeito, não tem jeito, não tem pra onde a gente correr, tá? Eu espero que vocês assistam o vídeo. Não entendeu a primeira vez? Assista de novo. Não conseguiu? Vai no grupo de vocês lá, tá? Sempre nas segundas-feiras, nossas aulas de matemática, que eu estarei no período da tarde disponível para atender vocês. Sempre na segunda-feira, tá? Não adianta ir outro dia da semana, que aí já é outro professor, ele não vai falar com vocês coisas de matemática. Então a aula de matemática de vocês é na segunda, tá? Não esqueçam. Uma boa semana a todos, tá? E façam as atividades que eu vou corrigir na segunda-feira, ok? Tudo de bom. Espero ter ajudado.